Bom, dando continuidade então à nossa aula sobre o pêndulo simples, né? Antes eu vou falar da questão de como se proceder com os experimentos. Nós realizamos o experimento da queda livre, né? E aqui a seta está indicando esses pontos verdes aqui é o resultado que foi obtido, ou seja, uma série de medições muito próximas ou repetidas no experimento da queda livre, com uma precisão gigantesca, né? Porém, quando se utilizou esses resultados para calcular o valor da gravidade, estava muito fora do resultado esperado. Ou seja, nós tínhamos precisão, mas não tínhamos acurácia no experimento da queda livre. No experimento do pêndulo simples, é uma outra situação. Nós temos algumas medidas do experimento, uma certa proximidade, e quando se utiliza estes resultados do experimento para calcular o valor da gravidade, se chega muito próximo do esperado. Ou seja, a precisão não é muito grande, mas a acurácia existe. Então eu consegui, através de diversos valores, obter um resultado muito próximo do real. Então existe acurácia, mas não existe precisão. São dois experimentos válidos, né? Uma terceira hipótese seria eu ter várias medidas dispersas, sem precisão e longe do resultado esperado. Então um experimento desses não teria validade, porque não tem precisão e não tem acurácia, né? Mas às vezes um experimento desses é importante para a gente ajustar alguns erros de procedimento ou de equipamento e chegar a experimentos que tenham validade. O ideal, a teoria toda, né, o tópico perfeito, seria grande precisão, medidas muito próximas, e quando se obtém o resultado através dos cálculos, chegar ao resultado esperado pela teoria. Então eu teria precisão e acurácia, certo? Mas os experimentos geralmente estão nessa faixa aqui, né? Se tem acurácia não tem precisão, se tem precisão não tem acurácia, né? Fica entre esses dois níveis aqui, pois são experimentos didáticos, né? No caso, o pêndulo simples, os resultados obtidos são esses aqui. Quando se fez o experimento com o pêndulo num ângulo grande, né, eu obtive o valor de 2,014 segundos, 2,017 segundos e 2,041 segundos para uma oscilação. São três medidas, né, em três experimentos. A média dessas três medidas é 2,024. A gente pode observar que existe, né, uma variação entre a média e este valor, entre a média e este valor, entre a média e este valor. A média dos resultados supõe que seja o ideal, né? Os resultados têm variações para cima e para baixo. Essas variações nós chamamos de erro, né? São desvio. O erro obtido na primeira medida foi de 0,010, né? Ou seja, um erro na segunda casa após a vírgula. O erro na segunda medida, no segundo experimento, 0,007, ou seja, um erro na terceira casa após a vírgula. No terceiro experimento, nós temos 0,017, arredondando, isso aqui ficaria 0,02, né? Ou seja, um erro na segunda casa após a vírgula. Aqui e aqui nós temos erro na segunda casa após a vírgula. Esses números foram obtidos através da média menos o valor do experimento. E aqui está o erro dessa medida. Aqui está o erro da outra medida e aqui está o erro da outra medida, né? Esse erro entre as medidas são erros humanos, né? O cronômetro ele tem uma precisão muito boa, como já foi visto lá na queda livre, né? No caso aqui são outros cronômetros, mas eles são uma precisão impecável no nosso dia a dia. Quando solta o pêndulo, começa a medir as 10 oscilações e quando chega em 10 oscilações, trava o pêndulo. O ser humano escuta o momento que deve ligar e escuta o momento que deve travar. E isso existe um atraso na memória e no movimento do ser humano que causa essas variações de tempo. Pequenas, mas são significativas, né? Dando um erro de 0,01 segundo, média, né? Aqui tem um outro erro também, de 0,05 e aqui
0,019 segundos. O erro entre as medidas, né, ficou com 0,037, ou seja, o erro que nós temos em virtude da atividade humana é um erro que acontece na segunda casa após a vírgula. Aqui aconteceu na segunda, aqui na terceira, aqui na segunda, né? Aqui foi feito 3 medidas com um ângulo pequeno, certo? Um erro na terceira casa após a vírgula. Aqui são 3 medidas com o peso grande. Aliás, essas 3 medidas foi realizada com o peso grande, onde que aqui eu tinha um ângulo grande, aqui um ângulo pequeno e aqui um ângulo qualquer, mas ainda mantendo o peso grande. Podemos observar que essas medidas são muito próximas. O que difere entre elas, entre a questão dos ângulos e do peso grande, o que difere é um erro na segunda ou terceira casa após a vírgula. É um erro humano. O erro que tem aqui, entre esses 3 experimentos, pode-se dizer que é erro humano. Porque quando com o peso pequeno se obteve esses valores aqui, trocando o peso, né? E pode-se ver que também tem um erro humano na segunda casa após a vírgula, e entre as medidas tem um erro maior que o erro humano. Comparando esta medida com esta com esta, ou esta com esta, é insignificante o erro que existe. É uma variação tão pequena que é resultado do ligar e desligar o cronômetro um pouco antes ou um pouco atrasado. Né? Já quando nós trabalhamos com o pêndulo com 50 centímetros, aqui nós tínhamos 1 metro de pêndulo, né? Nessa região aqui nós tínhamos 1 metro de pêndulo. Já esta medida aqui foi com um pêndulo de 50 centímetros. Aqui sim nós verificamos que o tempo de 1,955 passou para 1,426. Certo? 27, 432. Pequenas variações com erro minúsculo, né? No caso da terceira casa após a vírgula, que é resultado do erro humano. Mas entre as medidas tem uma diferença enorme. Aqui não é de erro. Essa diferença de medida que existe aqui não é erro. Essa diferença de medida que existe aqui é resultado da mudança do comprimento do barbante. Certo? Então, observando as variáveis que envolvem o comportamento do pêndulo, questão do ângulo grande ou ângulo pequeno, o tempo permanece praticamente igual. Pequena variação em virtude dos erros de medida humano. Peso grande e peso pequeno, o tempo permanece praticamente igual. Pequena variação em relação referente ao erro humano. Né? Nessas 4 medidas aqui, a única coisa que modifica é o erro humano, que estaria na segunda ou terceira casa após a vírgula. Mudando o comprimento do barbante, muda completamente o tempo de oscilação. Ou seja, para o pêndulo sair de um extremo, chegar no outro e retornar, o tempo modifica. A única coisa que modifica o tempo é o comprimento do barbante. Calculando o valor da gravidade, então aqui se coloca os valores da gravidade, o tempo, aliás, né? O tempo para 1 metro de barbante, que foi o experimento inicial, 1 metro de barbante. Né? No segundo momento foi feito com 50 centímetros. Então vamos lançar os valores aqui. 2,014, 2,014, 2,017, 2,017, 2,041, 2,041, 1,979, 1,979, 1,987, 1,987, 1,995, 1,995, 2,024 e 1,987, 1,987. Aqui, 1,987.
obtivemos um tempo médio de 2,006. Esse tempo médio foi trazido para cá e colocado na fórmula, que é esta fórmula aqui, para encontrar o valor da gravidade. E aqui foi encontrado o valor da gravidade, 9,816. Ah, maravilhoso, correto, perfeito. Não. Não, porque um experimento nunca dá correto, nunca dá exato. Sempre existe uma margem de erro, né? A margem de erro que existe aqui é o seguinte: 9,81, Newton calculou 45 graus ao norte em relação à linha do Equador, porque a Terra é achatada, né? Então, quanto mais próximo do Polo Norte ou do Polo Sul está mais próximo do centro da Terra, maior fica esse número 981, 982, 83, né? E quanto mais próximo da linha do Equador, vai diminuindo esse número, chegando a 9,76, certo? Então 9,81 significa 45 graus ao norte e a nível do mar. Como o experimento foi feito no instituto, nós estamos em cima de uma montanha de aproximadamente 750 metros de altura. Não é nível do mar. A gravidade é menor, então. Deveria ser menor que 9,81. Nós estamos a praticamente 30 graus em relação à linha do Equador. Não é 45 graus. Estamos mais longe dos polos, então deveria ser menor ainda. Ou seja, se nós calcularmos a gravidade local no Instituto, vocês vão ver no experimento 3, que é em torno de 9,76, 9,77 a gravidade local no Instituto, no prédio central, que é a parte mais alta ali, né? Então, o experimento do pêndulo é muito bom e consegue uma certa precisão para calcular o valor da gravidade, né? Se eu me contentar com valores superficiais, estaria próximo de 9,81. Se nós vamos fazer uma busca mais aprofundada, eu teria que ver a gravidade local naquele prédio, naquela altitude, em relação ao nível do mar, né? Mas ele é muito melhor do que o experimento da queda livre. O experimento da queda livre se obteve valores 8,59, né, 10, alguma coisa. O experimento da queda livre é muito impreciso. O resultado dele é muito errado, né? Então aqui concluímos o nosso pêndulo simples, né, a respeito dos cálculos sobre o valor da gravidade. Seria o melhor experimento, né? Eu acredito que com um pêndulo num ambiente fechado, uns 4 metros de barbante, né, que o vento não possa interferir, fazendo o experimento, consiga um valor muito preciso da gravidade. Até o próximo vídeo, então.